Então vamos começar. John, a gente sabe que você é filho da Rose, né? Que muita gente dessa rapaziada nova de internet... Tem uma galera de internet, parece que nasceu tem 5 anos atrás, não sabe muita coisa. A gente aqui, quando vai mostrar a galera mais raiz, a pessoa fica meio perdida, né? Quem é e tal? Fala um pouquinho pra gente. Quem é o John, né? A gente sabe que você é filho de pastores também, né? Sua mãe tem um ministério. Explica pra gente, fala um pouquinho do John pra gente, do início ali, como começou, onde nasceu, Campo Grande, né? Legal, cara. Campo Grande, poxa, eu amo Campo Grande, cara. O John é o cara que nasceu há 33 anos atrás, né? E a minha mãe, o Brasil inteiro conhece o nome dela, Rose Nascimento. Pastor João Azeredo, meu paizão também, é uma bênção. E são pastores hoje da Igreja Deus do Impossível, que é a minha igreja, a minha casa espiritual. E eu comecei a cantar com 5 anos de idade, né? Na verdade, já cantava com meus irmãos quando já tinha 5 anos. Lucas ali com 6, Lucas é um ano mais velho que eu. E Max com 8. 3 anos. Então ficava eu com 5, Lucas com 6 e Max com 8. A gente cantando os 3 ali, né? De vez em quando, um olhando pra cara do outro na igreja, aí não aguentava, no meio do louvor começava a rir um da cara do outro. São histórias, né? Pra gente relembrar hoje rindo. Mas aí começamos a cantar, cantei com meus irmãos durante quase 15 anos, né? Com 14 para 15 anos eu gravei meu primeiro CD, na época do CD, que agora não tem mais. O CD intitulado Milagre, né? Milagres, que foi, nossa, uma canção tão bonita na época. E aí eu cantei com meus irmãos, né? Deus me chamou para esse ministério do louvor. Só que desde pequeno eu já ouvi alguns profetas falando para minha mãe e pro meu pai, olha, a vida do seu filho não vai ficar pautada só no louvor, não. Também vai ser na palavra. Deus vai usar seu filho na palavra, seu filho será um grande homem, será um pastor na minha casa. E aí, quando eu fiz basicamente 10 para 11 anos de idade, foi quando Deus começou a usar profetas para mim, para dizer, moço, vai crescendo no conhecimento, na graça, vai mergulhando na palavra, que eu vou te usar. Só que, na verdade, assim, eu vim debaixo de uma crença onde eu só comecei a ter um compromisso real com Jesus aos meus 17 para 18 anos. Até então eu vivia mais pelas orações do meu pai e da minha mãe. Fui nascido e criado na igreja. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu fui nascido e criado no lar evangélico. Meu pai e minha mãe sempre foram homens de Deus. Mas aquele compromisso individual de caminhar com Deus, de ter suas experiências com Deus, foi aos meus 17 para 18 anos. Quando eu, de fato, na verdade, assim, eu ganhei uma prensa de Deus, né? Isso aqui é legal falar isso aqui que vai ficar registrado para os jovens que vivem fugindo da responsabilidade, fugindo do seu chamado, fugindo daquilo que Deus colocou na mão deles, sabe? Para eles fazerem, porque nós somos a resposta para a nossa geração. E eu me lembro que Deus sempre falava comigo, eu tenho me agradado das tuas canções, mas medita na palavra porque eu também quero te usar. E eu fugia, Rodrigo, Abigail, o tempo todo. O tempo todo era igual o Jonas, toda hora fujão. E aí eu me lembro que teve um dia que eu fui cantar com meus irmãos, com o Max, que é o mais velho, e o Lucas, né? E nós fomos cantar numa igreja de um amigo nosso em comum, ali em Ricardo de Albuquerque. Eu fui criado em Campo Grande, como você mesmo falou, ali no bairro Corcundinha, né? Onde a igreja do meu tio, até hoje, a gente começou ali na igreja do meu tio José Olímpio, e a gente começou morando ali. E aí a gente, em Ricardo de Albuquerque, fomos cantar num evento, e eu me lembro, como se fosse hoje, que naquele dia, dentro do carro, indo pro evento, eu comecei a sentir algo diferente, sabe, no mundo espiritual. Eu comecei a sentir, assim, sabe, um temor dentro do carro. E eles conversando, batendo papo, eu quieto. E aí, meus irmãos, cara, o que houve? Tá calado, fala nada, tu fala pra caramba. Eu falei, não, gente, tá tudo bem. Mas eu tava sentindo que aquela noite seria diferente. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, era um culto festivo. Eu não lembro se era um culto jovem, se era aniversário da igreja. Acho que era aniversário da igreja. E a igreja tava lotada. Tinha mais ou menos mais 200 pessoas na igreja. Então, o Luciano, que é um amigo nosso, ele nos apresentou e falou, tá conosco o grupo Nascimento Júnior, que era o nome do nosso grupo. E aí eles vão cantar.
vocês podem vir para cá, tá? Fique à vontade. E aí ele falou, me entregou o microfone. Eu que me apresentava, né? Eu apresentava o grupo no microfone. Já tinha virado um costume. Sempre eu pegava o microfone e apresentava. Lucas fazia a segunda voz. Às vezes cantava algumas canções. E Max tocava o instrumento, cantava. E eu me lembro que ele me deu o microfone e falou assim... John, vocês podem cantar uns 3 louvores assim direto. Depois você entra pregando. E aí eu gelei. Eu falei, rapaz, mas eu não sou pregador, não. Ele falou, mas... Não, fica à vontade. Seu irmão mais velho falou que isso é uma benção que você prega. E eu, na hora, procurando meu irmão para dar um tiro nele nesse dia. Eu falei, eu vou matar meu irmão. Mas hoje eu vejo que meu irmão foi usado por Deus para me impulsionar. Né? E aí eu me lembro que eu fiquei gelado. Aí, naquele mesmo momento, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim, dentro de mim, e aí, vai fugir até quando? Uau! Ele falou para mim, cara, é agora. E eu quero já falar isso aqui, deixar já essa mensagem para os jovens da minha geração. Deus quer usar as crianças, Deus quer usar os adolescentes, Deus quer usar os jovens, Deus quer usar você que está me vendo agora. Para de fugir, cara. Se não é agora, é quando? Fala para mim. Deus não está procurando talento, Deus está procurando disponibilidade, sabe? Então, naquele momento eu entendi, é agora. Agora que Deus quer me usar. Eu não posso mais fugir da minha responsabilidade, do meu chamado, e eu tenho certeza que Deus não vai me deixar envergonhado, porque tem hora que na nossa vida tem que ser na pressão. Verdade. Infelizmente tem gente, como eu nesse momento, que espera o momento da pressão para poder dilatar, para poder ser disruptível, né? Quando na verdade Deus já tinha me avisado antes, olha, vai buscando, vai orando, vai lendo a palavra. Eu tinha uma vida no altar, mas eu não tinha essa responsabilidade, sabe, de ministerial, de buscar a Deus, de ter uma vida de oração, de jejuar, de ler a palavra, não para pregar, mas para ler para mim, para Deus me quebrantar. E aí foi quando, Rodrigo, eu me lembro que naquela semana eu estava assistindo um programa de televisão que eu não tinha costume de assistir, um programa desse de entretenimento, onde tem plateia, enfim. E ali, olha que doideira, gente, isso. A apresentadora do programa recebeu um pastor jovem, que tinha 15 anos de idade, já tinha sido levantado a pastor, e era um menino realmente diferente, tinha uma vida diferente. E eu creio que Deus tem uma particularidade com cada um. E aí eu me lembro que nesse dia ela falou assim, se você puder, antes de terminar o programa, qual é a mensagem que você pode deixar para as pessoas? E aí ele falou assim, olha, eu quero trazer a memória quando Pedro estava naquele barco, então Jesus se aproxima e Pedro fala, se é tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus fala, vem. E quando ele vai, ele começa a andar sobre as águas, ali vocês já sabem que ele afunda, e muita gente critica até hoje, fala, Pedro teve pouca fé, Pedro afundou, e ele vai dizer assim, gente, por mais que ele tenha afundado, mas ele foi o único que saiu do barco. Que coisa linda essa palavra. E ele falou assim, a palavra que eu tenho para vocês hoje é, saia do barco. Saia do barco da aflição. Saia do barco da tristeza, da depressão. Qual é o barco que você está vivendo? Da dúvida, do desespero, do medo? Saia do barco. E eu tô falando com vocês aqui, eu sinto Deus aqui, amém. Deus se faz presente, e eu já falo para as pessoas, saia do barco. Porque por mais que alguém te critique, tem gente que critica, mas não tem coragem de sair. Os outros talvez criticaram, mas o único que saiu foi ele. E o único que vai poder dizer, eu andei sobre as águas, eu senti a sensação, sabe? Então assim, e eu falei, caramba, que maravilha, que palavra incrível. E eu guardei aquilo, Abigail, no meu coração. Eu falei, como pode um jovem tão novo, com uma palavra tão simples, mas tão profunda, saia do barco? Ou seja, hoje eu entendo que o Senhor estava falando comigo naquele dia, saia do barco. Amém. Deus estava falando comigo, é a hora de você ser disruptível, é a hora de você romper com o seu medo e começar a pregar. Hoje eu entendo isso, que era um aviso para mim. E aí naquela semana, eu chego na igreja e o rapaz fala, você vai pregar? E aí, qual foi a mensagem que eu preguei? Adivinha, vai. Saia do barco. Uau! Mateus capítulo 14, versículo 22. Se eu não me falha a memória, eu acho que é esse texto. E aí, então, eu disse, gente, eu não sou pregador da palavra ainda,
Mas eu quero dizer uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Se você pode, hoje, saia do barco. Eu não sei qual tem sido o tamanho da luta, do gigante, da aflição, da tristeza, mas Deus está dizendo, saia do barco, porque quando Pedro saiu, ele sentiu a sensação de obedecer e ver a palavra se cumprindo. Você quer que Deus cumpra algo na sua vida? Amém. Então você precisa colocar o pé que ele coloca o chão. Ele coloca as águas para você andar por cima. Saia do barco. Gente, conclusão, no final do culto, quase 20 pessoas aceitaram a Jesus. Eu me lembro que Deus fez mover muita gente chorando. Eu preguei durante 15 minutos, basicamente. E ali o Espírito Santo falou assim, é daí para mais profundo. Chegou o tempo de você mergulhar no oceano do meu espírito. Eu falei, caramba, então não tem como fugir mais. E a partir daquele dia, eu comecei a desenvolver uma vida de busca constante pela presença do Espírito Santo.